Muito boa noite, amigos. O Grande Prêmio GP às 10 para finalizar essa sexta-feira. Voltei de Santiago, uma pena. Queria ter ficado bastante tempo lá, embora o calor insuportável, 38 graus em Santiago, recorde histórico de temperatura numa corrida da Fórmula E que não foi das melhores. Assisti da arquibancada, por exemplo, quase sem emoção. A Fórmula E tem que rever alguns conceitos mesmo. A gente batia nessa tecla. Não me parece um campeonato, parece exatamente uma exibição de carros de motores elétricos e que estão lá para dar 45 minutos de voltas, mais uma volta. É papo para outro momento, eu ia falar da Fórmula E hoje, mas é claro, o assunto do dia é o sumiço da Sauber enquanto equipe e a volta da Alfa Romeo, agora denominada Alfa Romeo Racing, a partir da temporada 2019. E eu quero falar de 5 pontos que estão envolvidos em toda essa mudança. Não sei se surpreendente ou não, até se esperava que a Alfa Romeo em algum momento fosse colocar esse nome, mas talvez não fosse exatamente esperado para esse ano, talvez 2020, 2021. Houve, enfim, uma decisão do Grupo Fiat. Então eu queria falar a respeito disso, de 5 pontos que envolvem essa situação. O primeiro deles é o fato de que nós temos duas equipes agora pertencentes ao mesmo grupo. Ferrari e Alfa Romeo oficialmente passam a andar juntas. É claro que havia uma aliança da Alfa Romeo com a Sauber e ela deveria se aproveitar de alguns pontos da Ferrari no ano passado, dada a evolução que a Sauber teve, principalmente com Charles Leclerc, algumas das vezes vencedor da corrida da Fórmula 1B, como na Rússia, por exemplo. Embora a Ferrari não pertença mais oficialmente ao Grupo Fiat, ela se separou, é uma empresa independente, é claro que ela está interligada, e a Alfa Romeo pertence ao Grupo FCA, Fiat Chrysler, então elas vão caminhar juntas oficialmente a partir desse ano, e vai ser interessante ver porque também haverá um investimento muito maior por parte das equipes para trabalharem, e isso também se reflete na chegada do Raikkonen como um dos titulares para essa temporada. Agora a questão é ver o Giovinazzi, que é um piloto novato, já fez algumas corridas pela Fórmula 1 na própria Sauber, então ela tem um piloto extremamente experiente, um piloto novato, que ainda precisa aprender melhor os meandros da Fórmula 1 e não tem tanto contato assim com um carro de corrida há muito tempo. O segundo ponto é ver como as 3 equipes Ferrari, que utilizam o motor Ferrari, vão trabalhar juntas nesse ano. A gente viu a Haas no ano passado com uma ligação muito próxima à Ferrari, podendo usufruir, conforme o regulamento permitia, das benesses da Ferrari, comprando partes abertamente da equipe principal, e a gente também viu um salto da Haas no ano passado, poderia ter sido até a melhor equipe do resto, não fossem os topeiriços Grosjean e Magnussen, mais o Grosjean do que o Magnussen, que perderam muitos pontos ao longo do ano e poderiam ter feito da equipe de Gene Haas uma equipe campeã da Fórmula 1B. Então a gente vai ver uma aliança interessante, porque as 3 equipes devem trabalhar juntas em vários momentos, e como a Mercedes vai reagir a isso, porque ela não tem essa ligação tão próxima assim com a Racing Point e com a Williams, pelo menos abertamente. A gente sabe que a Williams vai ter um piloto Mercedes esse ano, e não sabemos nem como vai ser o nome da Racing Point Fucking Animals ao longo dessa temporada, e como o pai do Stroll vai trabalhar esse ano, se de forma independente ou totalmente ligado à Mercedes. O terceiro ponto é exatamente a falência do nome Sauber para a Fórmula 1. Foram 26 anos desde 93, 93 a 2018, 25 anos, 26 temporadas. Em 2006 a 2011 correu como BMW Sauber, foram 462 corridas, uma vitória como BMW Sauber do Kubica, uma pole position, 5 voltas mais rápidas, também pegando o tempo da Sauber. 30 pilotos correram lá, o Villeneuve, Heidfeld, De La Rosa e Kobayashi foram os outros 2 pilotos que correram nas 2 fases da equipe. Uma equipe que começou com Wendlinger, lembra do Wendlinger, que sofreu um acidente no GP de Mônaco em 94, com o J.J. Leto, depois tem Frentzen, De Cesaris, Alesi, Diniz, Salo, uma série de outros pilotos, Sebastian Vettel, Robert Kubica, que vieram a brilhar
durante todo esse tempo, então é um nome que se vai, é um nome que fica para a história, um nome importante dessa geração de equipes que sobreviveu aos trancos e barrancos, mas que trouxe alguns bons momentos, alguns ruins momentos ultimamente, principalmente na fase em que Felipe Nasser pegou a equipe, que a equipe era a pior da Fórmula 1, mas é um nome que se vai, é um nome que deixa o seu legado na Fórmula 1 por 2 décadas e meia. O quarto ponto dessa mudança é o fato de quanto a Alfa Romeo, o grupo Fiat, vai investir na Sauber. Até o ano passado se estimava que era um investimento de 50 milhões de euros, 220 milhões de reais, e é algo que deve ser quintuplicado. 250 milhões de euros devem ser injetados na equipe, ou seja, muito mais grana para trabalhar, para desenvolver peças, para chegar na Ferrari e falar o que você tem de melhor aí para mandar para nós. Então devemos ver realmente um crescimento ainda maior da Sauber, com esse orçamento bilionário, se a gente for traduzir para reais, que a equipe passa a ter nessa temporada. A gente sabe que o Raikkonen não foi um piloto vencedor na Ferrari até o GP dos Estados Unidos do ano passado. Não é um piloto que a gente tem como um piloto animado para correr o tempo inteiro. Ele gosta da Fórmula 1, senão não teria mudado para a Sauber. Ele talvez não goste mais daquele ambiente Ferrari, no qual ele tinha que fazer coisas que ele não gostava. Ele é um piloto que se preocupa em correr, não importa o resultado, está muito bem claro isso. Então, haverá um líder, mas eu não sei se o Raikkonen exatamente seria o piloto ideal para a Sauber nesse crescimento, a não ser que o Raikkonen se reencontre na carreira, como foi o começo da carreira dele e como foi até a Lotus em 2012, em que ele parecia ser o piloto que estreou na Fórmula 1 e que brilhava e mostrava ser um dos maiores da sua geração. Ver como o Raikkonen vai liderar a equipe, coisas que ele não fez na Ferrari, também vai ser muito interessante, com uma equipe abonada e cheia da bufunfa. E o último ponto para encerrar é esse ponto que nós vamos ver com a evolução da Alfa Romeo, com todos esses pontos, principalmente orçamento, em que momento ela vai se aproximar da Fórmula 1B na condição de melhor do resto. Nós sabemos que as 3 primeiras equipes não devem ser muito afetadas com a mudança de regulamento. Mercedes e Ferrari devem brigar pelo campeonato nesse ano, se o Vettel não fraquejar. Não sabemos ainda como a Honda vai se aliar à Red Bull. Esperamos que permita a Red Bull que brigue com essas 2 equipes e que o resto evolua a ponto de incomodar um pouco as 3 primeiras, mas que mostre um bolo ainda maior pela briga do campeonato. Uma Renault com o Ricciardo muito interessante, que deve apresentar uma evolução de pronto, e ela tem dinheiro para isso. A Alfa Romeo agora com uma equipe de fábrica, com esse orçamento que citei anteriormente, vai brigar por essas cabeças. A Haas, pela aliança com a Ferrari, precisa ter 2 pilotos que tenham juízo e evolução. A gente vai ver uma briga muito mais interessante por esse pelotão intermediário, com 3 equipes aí boas o suficiente para estarem cabeça a cabeça nas várias provas ao longo do campeonato. Eu apostaria que a Alfa Romeo ficaria na 5ª posição do campeonato, atrás da Renault, a Haas em 6º. Necessitamos ver também a McLaren, o quanto vai evoluir, embora tenha 2 pilotos novatos na equipe, o Sainz já com alguma experiência e o Norris subindo da Fórmula 2 numa ascensão em que não estava tão bem no final do ano passado, começou liderando o campeonato, mas não fez uma segunda parte de campeonato tão boa. Então há essas equipes todas aí brigando por essa fatia, por esse bolo, e tem também essa Racing Point, que também agora passa a ter uma grana extraordinária das mãos de Lawrence Stroll. E eu até acabei esquecendo, então a Racing Point e o seu nome que vier vai estar no balaio das equipes da Fórmula 1B brigando por essa vaga de melhor do resto. Espero que vocês comentem a respeito o que vocês acharam da ida para os céus da Sauber, a chegada da Alfa Romeo, o que muda na Fórmula 1, o que muda no pelotão da Fórmula 1B. E falando nisso, convido vocês também a acompanharem a matéria que foi colocada hoje no Grande Prêmio. A Fórmula 1 quer mudar o sistema de pontuação, não sabe se quer premiar 15 ou todos os pilotos. A gente fez uma comparação alterando a pontuação da Fórmula 1 do ano passado para a MotoGP, que premia 15 pilotos,
e também alterando para Indy, que premia todos os pilotos, inclusive se estiverem usando um chocalho, fazendo danças, etc. Confiram lá o que mudaria, há algumas nuances, mas seria interessante ver a Fórmula 1 com uma nova pontuação, e aí sem nenhum juízo de valor, se é boa ou ruim, mas o que ela teria se tivesse a pontuação dessas duas categorias, tá bom? Deem o seu like, façam seu comentário, inscreva-se neste maravilhoso canal. E eu vou comemorar hoje, viu, Berton? Eu acho que você deveria estar comigo nessa comemoração. Não é fácil completar 16 anos de Grande Prêmio exatamente nessa sexta-feira. Parabéns para mim mesmo, que é difícil aturar todos vocês, Berton, Evelyn Guimarães, Flávio Gomes, terrível demais, Fernando Silva, Gabriel Curti, não, Gabriel Curti eu gosto dele, esse menino tem futuro. Vitor Fazio, Pedro Henrique Marum, Juliana Tesser, Felipe Noronha, Natália de Vivo, Vinícius Piva, Guilherme Bloise, um agradecimento a todos eles. 16 a cada 16 anos, 2035 no site ainda. Tchau, gente. Vou beber que eu ganho mais.